E quem nos ajuda nesse entendimento e para a gente começar bem a semana, o mês, o trimestre, é o Leonel Matos, que é analista sênior de inteligência de mercado da StoneX. Leonel, bom dia, meu amigo. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos pela generosidade, pelo seu tempo, né, de aceitar o nosso convite, pelo seu tempo aí na sua agenda. Como é que estão as suas perspectivas para começarmos mais um mês e mais um trimestre depois dos resultados que o primeiro trimestre nos apresentaram, Leonel? O que a gente tem aí no horizonte do mercado cambial para destacar para o nosso produtor? Bom, acho que o primeiro comentário é que o primeiro trimestre ele teve uma volatilidade bem abaixo do habitual para a moeda brasileira. A gente teve aí a menor volatilidade desde 2013, um pouco mais de 10 anos, porque ficamos quase 60 dias ali naquele intervalo entre R$ 4,90 e R$ 5, sem subir nem baixar dessa marca. Isso não é muito característico. O Brasil sempre teve uma moeda mais volátil, que pode modificar bastante. Eu acho que o produtor precisa saber que existem riscos tanto da moeda subir quanto da moeda cair aí para o próximo mês e para os próximos 3 meses. Mas, digamos que o ambiente externo hoje, de um dólar mais forte, ele acaba penalizando ou prejudicando o desempenho de várias moedas de países emergentes, entre elas o real. Então, eu diria que é um leve risco altista, mas que o cenário ainda é bastante incerto. E, Leonel, o que que justifica esse ambiente externo de um dólar mais forte? O que o dólar lá fora tá monitorando para manter essa sustentação, para manter essa força? Excelente pergunta. Quando a gente começou 2024, havia um otimismo por parte dos investidores de que este ano o Federal Reserve, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ia começar um processo de cortes de juros lá no país, nos Estados Unidos, por conta da tendência da inflação estar moderando lá já há bastante tempo, há mais de 12 meses. E então a gente começou o ano com as apostas majoritárias de que os cortes começariam agora em março e que a gente teria 6 ou 7 cortes ao longo de 2024. Isso significa que o dólar ainda ia pagar um juros expressivo, mas que ia ter menos juros para a renda fixa denominada em dólar nesse ano. Só que aí, quando começou o ano, os dados econômicos dos Estados Unidos começaram a vir mais forte, né, tanto a atividade produtiva quanto o consumo do americano e principalmente dos preços ao consumidor. Então a gente teve aí alguns dados de inflação para os Estados Unidos que foram mais altos, que colocaram o Federal Reserve numa postura um pouco mais de cuidado, de cautela, falando que ele gostaria primeiro de se certificar, assegurar que a tendência da estabilização de preços nos Estados Unidos não está ameaçada antes de começar esse processo de corte de juros. Então, hoje a gente vive um cenário um pouco mais incerto, que a gente não sabe quando vai começar esses cortes de juros pelos Estados Unidos. Hoje a maior parte das apostas indicam para a decisão de junho, e também que o ritmo de cortes, né, esse ritmo de redução de juros pode ser um pouco mais devagar, né? Faz um corte, espera 2, 3 reuniões, faz outro corte, espera um pouco mais. Isso, na prática, significou uma expectativa de juros mais altos para os Estados Unidos, e é uma moeda, né, considerada um porto seguro, um ativo muito líquido, muito seguro para os investidores, que está pagando bons juros. Isso acabou fazendo com que vários investidores aumentassem suas posições no dólar. E aí os outros ativos saíram prejudicados, né, as moedas dos outros países, as commodities e assim por diante. Leonel, você citou essa questão da inflação americana, né? Esse tal qual, né? Essa dificuldade aí do Federal Reserve mudar sua postura diante desse cenário, como também você colocou aqui, né? Havia já a projeção de 6, 7 cortes dos juros começando em março, fechamos março sem essa confirmação. Essa questão da inflação americana, ela ainda é um ponto de atenção, porque ela tem uma certa teimosia ali, né, de se controlar a inflação americana e não só a economia dos Estados Unidos está olhando para isso, mas acho que a economia global está entendendo como é que essa inflação vai se comportar para isso impactar nos juros, impactar nos demais ativos, né? É isso. O mercado americano é o principal, principal praça do sistema financeiro internacional. A moeda
é considerada um ativo extremamente seguro, as dívidas em dólar também são consideradas ativos extremamente seguros, e foi um pouco de surpresa. Quando o Federal Reserve começou a subir seus juros lá atrás, em 2022, todo mundo achava que a inflação ia cair nos Estados Unidos, mas que o país ia provavelmente entrar numa recessão, porque tinha sido assim nas últimas várias vezes que esse ciclo aconteceu. E foi uma surpresa para economistas e investidores em geral, de que os preços começaram a moderar, mas a atividade econômica continuou muito forte, né? Então, o mercado de trabalho é bastante demandado, taxa de desemprego abaixo dos 4%, atividade econômica positiva, né? O consumo. É verdade que os Estados Unidos desaceleram, mas desaceleram um passo bem devagar e ainda em território de crescimento. E até então, pelo menos até dezembro, os dados eram que a inflação continuava a manter essa tendência de estabilização. Quando chegou janeiro e fevereiro, que começaram a dar dados de inflação um pouco mais elevados, que sugerem aí uma casa anual na casa dos 3%, aí o Federal Reserve assumiu uma postura um pouco mais cautelosa de falar, olha, não achamos que a inflação está voltando a crescer, mas ela está perdendo o ritmo nessa queda, principalmente no setor de serviços. Então, a gente precisa ter uma certeza de que essa tendência dos preços caírem vão continuar antes de começar um processo de corte de juros. Mas essa persistência inflacionária nos Estados Unidos provavelmente está ligada a essa atividade econômica mais forte. Leonel, a gente tem outros fatores em outras economias, como a chinesa, por exemplo, impactando também nesses mercados, porque a gente tem visto também alguns dados ali que vão surpreendendo ou não o mercado, mas chegando com alguma força, como por exemplo o dado que chega hoje sobre a atividade industrial chinesa que avançou ali no ritmo mais rápido em 13 meses, né? Quer dizer, esses dados também vão ali impactando o mercado do dólar frente a outras moedas, ou eles agem em outras frentes que vão acabar resbalando também no mercado cambial? Não, são dados que afetam diretamente as perspectivas para o valor das moedas. A China, ela é a segunda maior economia global, ela tem muito da sua atividade atrelada ao comércio externo, né, às exportações e importações. Para o Brasil, é o nosso principal parceiro comercial. A China, a gente exporta muitas commodities para lá, desde commodities agrícolas, commodities metálicas, energéticas, e o desempenho da economia chinesa é bastante relevante. O ano de 2023 mostrou, né, que lá em 2022 eles tinham a política de controle contra a Covid, em 2023 se imaginava que ia ter uma recuperação econômica, né, um crescimento muito mais acelerado em relação a 2022, e isso acabou não se realizando. A gente viu um crescimento, um crescimento saudável de 5% na China, mas que era bem abaixo daquilo que se estimava no começo do ano. E para 2024, a gente começou com uma perspectiva mais negativa em relação ao desempenho econômico chinês, o que significaria, né, menor compra de commodities, preços mais baixos, uma dificuldade dos investidores mesmo de quererem investir em ativos mais arriscados, porque esse peso da economia chinesa é bastante relevante. Mas os dados agora para janeiro e fevereiro, né, que estão sendo divulgados, eles estão sendo dados melhores do que se estimava. Então, tanto produção industrial, exportações, importações, dados de inflação, eles estão sendo melhores daquilo que se esperava e talvez a gente tenha um crescimento econômico chinês em 2024 um pouco melhor. A China crescendo mais é um fator que ajuda a taxa de câmbio do Brasil cair, né? Tanto pela receita de exportações de commodities que a gente consegue para lá, quanto por esse, digamos, apetite por risco dos investidores. Era isso que eu queria trazer para a nossa conversa. Os efeitos os fatores que aqui dentro trazem também efeito para essa relação dólar-real, Leonel, porque a gente tem visto, por Uhum. exemplo, no complexo soja, as nossas exportações desempenharem muito bem, como tradicionalmente acontece, a gente já tem uma receita aí de 5 bilhões de dólares, né, entrando só com ali soja, farelo e óleo. A gente tem ainda um bom desempenho nas exportações de milho, embora agora elas vão dar mais espaço mesmo para soja, mas a gente tem açúcar, a gente tem café e a gente tem as outras commodities que não as agrícolas
agrícolas e produtos que não commodities, mas produtos agrícolas que também vão irrigando ali a nossa economia. Fora, e claro, queria entender a sua análise sobre esse bom desempenho das nossas exportações, mas queria entender, além disso, Leonel, o que mais mantém-se no radar ou começa a entrar no radar nesse novo trimestre para a gente entender essa relação específica dólar versus real? Uma excelente pergunta. O, de fato, né, as exportações em 2023 foram muito acima do que se esperava, foi um recorde da série histórica, quase 100 bilhões de dólares de saldo comercial, né, de superávit, e 2023 a gente começou muito bem, o melhor janeiro de todos os janeiros, o melhor fevereiro de todos os fevereiros. O que tem se comentado é que o nível de exportações ele deve cair um pouco esse ano, porque o ano passado realmente foram safras muito produtivas, safras muito grandes, tanto de soja, milho, açúcar, que contribuíram bastante com essa balança comercial. Esse ano fala-se não de uma queda, mas de uma normalização da produtividade. Ela não vai conseguir repetir um ano tão bom assim. E a gente também tem uma tendência de queda de preços das commodities muito atrelada a essa questão da demanda, né? Nem tanto a questão da oferta, mais atrelada mais à questão da demanda, da perspectiva de que o crescimento econômico global está diminuindo, então o volume de compras não vai crescer tanto quanto se esperava. Ainda assim, a maior parte das estimativas colocam na casa dos 80 bilhões de dólares o superávit comercial esse ano, que é uma entrada bastante expressiva de recursos externos. Isso ajuda a nossa moeda a ficar mais barata, né? A taxa de câmbio cair. Além disso, uma das principais questões que a gente vai precisar entender agora nesse trimestre são os fluxos financeiros. Os dados da Bolsa de Valores, eles são mais atualizados com frequência. A gente sabe que o estrangeiro está saindo muito da Bolsa de Valores do Brasil. Uhum. Mas até o mês de janeiro, a demanda por títulos de renda fixa, né, taxa de juros aqui no Brasil, estava muito elevada. Então, a gente acabava compensando a saída da Bolsa com a entrada em títulos de renda fixa, e a gente está tendo uma procura estrangeira por ativos brasileiros bastante elevada. A gente vai precisar ver se essa tendência se mantém. Entre os principais motivos, aquilo que eu comentei, o dólar hoje acaba sendo um concorrente de peso muito forte, porque é uma moeda muito segura, paga uns juros bastante interessantes, a perspectiva é que esses juros fiquem mais altos por mais tempo. Então, a gente vai precisar entender esses fluxos financeiros. Pelo começo do ano, o desenho é que a gente tenha tanto uma entrada muito boa nos recursos comerciais, quanto nos recursos financeiros, talvez não atrelado à Bolsa de Valores, mas a outros investimentos, e que isso é um fator que, digamos, ajuda o real a se manter mais baixo. Uhum. Até por isso a gente tem ficado muito nessa margem R$ 4,90 a R$ 5. Tem um fator de saída muito expressivo, mas a gente tem um fator de entrada muito expressivo. Então, essa banda de 4,95 ainda é um range ali para os valores trabalharem que o mercado ainda observa e ainda trabalha com ela, Leonel. Sim, é sempre preciso tomar cuidado quando a gente fala em valores para o futuro do dólar, porque o câmbio, historicamente, é muito volátil, Sim. tá? Então, existe a chance dele cair abaixo dos 4,90, existe a chance dele sair acima dos R$ 5. É muito difícil fazer essas estimativas. Mas a maior parte das estimativas de instituições financeiras, bancos, próprio Boletim Focus, tem colocado o real nessa casa para 2024 abaixo dos R$ 5. É só um guia de referência para a gente ter uma ideia de que a tendência é ele se manter um pouco mais estável, mas isso não é uma garantia. Inclusive, é sempre importante se proteger contra riscos dessa variação. Leonel, nós temos visto o Copom fazer esses consecutivos cortes na taxa Selic, né, nossa taxa básica de juros. Como é que isso impacta a entrada desses recursos, né, no Brasil, e como isso impacta o andamento do dólar também frente à nossa moeda? Perfeito. Como eu disse, um dos principais pontos de entrada de investidores estrangeiros no Brasil hoje tem sido a busca de títulos de renda fixa, aqueles que estão Uhum. atrelados a juros mais elevados. O Copom, lá em agosto, começou uma sequência, um ciclo de cortes de juros, sempre de meio ponto percentual. A gente foi descendo lá dos 13,75 para 10,75 atuais. E quanto mais o Copom corta esses juros, o diferencial, né,
o quanto a gente paga mais em relação às outras economias, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, ele vai se diminuindo. Então, a gente tem hoje uma perspectiva, um panorama de que os rendimentos nos Estados Unidos vão continuar estáveis ou muito elevados, vão cair devagarzinho, e aqui no Brasil a gente está numa sequência de corte de juros. Existe um risco sempre, o Copom sabe desse risco, de que ao fazer esses cortes de juros a gente fique menos atraente para o investidor estrangeiro. E aí ele não vai querer mais aplicar no Brasil, ele vai querer aplicar em outras economias, o México, ou os Estados Unidos, ou Europa, ou coisa assim. Então, esses cortes de juros, eles ameaçam um pouco a entrada de dólares aqui no Brasil. Sim. Na última decisão do Copom, eles fizeram alguns ajustes que sugerem ou que sinalizam para os investidores que talvez essa sequência de corte de juros não vá poder continuar por muito tempo, né? Eles falaram um pouco mais preocupados em relação à inflação de serviços no Brasil e eles mencionaram, eles tiraram, né, a projeção, aquele guia futuro que eles davam, de 2 reuniões para uma reunião. Então a gente sabe que é uma mudança hoje. No cupom é mais fácil. Mas, até o momento, que a gente tem observado é essa estratégia de cortar da economia, porque a inflação está ajudando, e isso pode prejudicar a entrada de dólares. Se realmente o investidor começar a entrar menos no Brasil, isso é um fator que aumenta a taxa de câmbio. Leonel, para a gente amarrar o nosso comentário, recentemente o Goldman Sachs trouxe um estudo sinalizando uma recuperação das commodities, né? Um respiro um pouquinho maior que as commodities poderiam indicar ali, principalmente as commodities energéticas e metálicas. Como é que você avalia, também da perspectiva do andamento do dólar? Eu queria saber como é que é essa relação, né, com as commodities, né, claro, olhando para as commodities agrícolas com um pouquinho mais, né, com uma lupa um pouquinho maior. Você enxerga esse fôlego também, e esse movimento cambial pode ajudar esse movimento, incluindo as commodities agrícolas? Com certeza. Um dos principais pontos de entrada hoje de dólares e recursos externos no Brasil é por meio das exportações. A gente tem exportações acima de 300 bilhões de dólares anuais. E como eu comentei, a expectativa é que esse ano continue positivo, caia um pouco em relação ao ano passado. As nossos principais produtos de exportação hoje, né, o primeiro e o segundo lugar, é o petróleo e o minério de ferro. Então, não são só as commodities agrícolas que acabam determinando isso, elas têm um peso bastante importante, mas a gente também tem as metálicas e as energéticas. O petróleo, ele tem tido uma estabilidade de preços maior, ele se mantém num patamar mais elevado, por conta muito do contexto geopolítico, né? Os problemas lá no Mar Vermelho, que os iemenitas atacam navios por lá, a própria questão do conflito entre Israel e Gaza, a situação da Ucrânia, que ficou meio que estacionada, não se resolve. Então, esses contextos geopolíticos acabam trazendo uma insegurança maior para o petróleo, que ajuda a manter o seu patamar de preços. O minério, ele está muito ligado à questão da construção civil, e a principal força econômica global, né, para a construção tinha sido a China nesses últimos anos. Então, se olha muito com uma lupa como é que está evoluindo esse setor imobiliário chinês, a questão da construção chinesa, porque eles são os principais demandantes e o principal destino das nossas exportações. Como eu comentei, os primeiros dados desse ano foram melhores do que se esperava, então isso também ajuda um pouco a recuperar o preço. E para a questão das commodities agrícolas, a gente vê, né, o que se comenta é que a produtividade talvez não consiga ser igual ao do ano passado, não é uma questão de redução de área, não é uma questão de tanto de problemas climáticos, que sempre são possíveis, mas que a produtividade vai cair um pouco em relação ao ano passado, e isso vai diminuir um pouco o volume de exportação, né, a quantidade de produto a ser exportado. O Brasil não é o único player global no mercado de grãos, existem outros muito importantes, como os Estados Unidos, mas a ideia, digamos, pelo menos as perspectivas iniciais, é que as commodities agrícolas tenham um pouco menos de capacidade de aumentar preços esse ano, por conta dessa redução do volume e a questão da demanda chinesa, que ainda não era tão certa, né? Se a demanda chinesa melhorar, a gente vai ter aí uma perspectiva de preços melhores para os mercados agrícolas.
a gente vai acompanhar tudo de pertinho. Leonel, eu quero muito te agradecer por uma análise sempre tão completa, né, tão assertiva. Obrigada, é sempre bom ter você com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio, pra gente começar o dia, entender. Melhor ainda pra gente começar mês, semana, trimestre, entendendo que tivemos menos volatilidade no primeiro, mas vamos ver como é que vai ser o segundo, diante de tantas informações, diante de tantos horizontes aí que a gente tem que monitorar. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço.